Isso aqui. Isso aqui. Bom, meninas e meninos do meu Brasil, a gente vai seguir com o nosso curso. Eu queria lembrar vocês que na próxima segunda-feira nós temos prova sobre esse conteúdo de Hannah Arendt, tá? Então fiquem atentas, fiquem atentos para que a gente possa fazer a prova. Vocês vão ter um tempo para estudar, porque na nossa próxima aula, hoje é dia 13, né? 14, 15, 16, 17. Acho que a nossa próxima aula do dia 17, você tem um tempo para poder. A aula vai ser dedicada para vocês poderem redigir, preparar o trabalho, conversar sobre o trabalho e também, nessa oportunidade, já estarem estudando para a prova da segunda-feira seguinte. Então, nossas próximas duas aulas, uma conversa sobre o trabalho na próxima aula e na aula da segunda-feira, dia 20, prova. Tá certo? Isso está de acordo com o nosso programa de aula que você já tem desde algum tempo. E hoje a gente segue debatendo ainda com Hannah Arendt. Eu não vou fazer nenhuma espécie de revisão do que a gente viu até aqui de Hannah Arendt, né? Mas hoje a gente passa por um outro tema que também está aí no nosso programa, que é o domínio público, o comum, e o domínio privado, a propriedade. Então, hoje a gente fala sobre essas duas partes do texto. Vocês já estão lendo os textos, gente? Leram os textos para acompanhar as aulas? Como que está? Vocês estão aguardando um momento mais oportuno para isso? Estamos caminhando, mas são complexos os textos, né? São os textos, não são textos tão simples, né? Mas a ideia aqui das aulas, Wagner, é a gente tentar, como se diz assim, clarear, né, alguns aspectos da obra para facilitar a leitura, né? Tentar trazer algumas chaves de leitura, né, para que vocês possam ler, tá? Sobretudo para que vocês tenham mais facilidade de fazer o trabalho também, de desempenhar o trabalho. Para os textos de hoje, que a gente vai trabalhar do domínio público, domínio privado, né? Ou a esfera pública, a esfera privada, a gente vai encontrar esses dois nomes devido a uma variação da tradução do livro de Hannah Arendt, que eu já comentei aqui, né? Existem duas traduções, e a primeira tradução tem uma nomenclatura, uma tradução de certos conceitos diferentes da que a gente está trabalhando agora, mas a gente está falando domínio público, domínio privado, esfera privada, estamos dizendo a mesma coisa. Para clarear um pouco os textos sobre domínio público e privado, eu coloquei hoje no Canvas, né, na aula de hoje do Canvas, um texto também de uma pesquisadora chamada Soraya Vieira, no qual ela vai debater exatamente a relação entre o público e o privado. E é um textinho super fácil de ler, é um textinho super didático, né, acho que vale, curto, né, que vale a pena ler, então um texto que vai clarear um pouco essa relação, vai tornar isso que a gente está vendo aqui, talvez comigo e com a própria Ana, de maneira muito, muito dura, né? Esse texto vai facilitar bastante a compreensão. Então, tá aí o texto no Canvas para vocês, para auxiliar na leitura, tá bom? A gente vai seguir a leitura, portanto, do texto de Arendt. Eu vou seguir no mesmo esquema, vou trazendo algumas partes do texto da Hannah Arendt que a gente lê e vai comentando, tá? Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Está sendo compartilhada, gente? Está. Beleza. Beleza.
Bom, estamos com 48 alunos em sala de aula, ok. Um pouco mais da metade, nessa sala grande. Vamos lá. A Ana Arendt vai seguir debatendo no texto dela, é isso que ela vai fazer em todo o capítulo 2, tentando frisar as diferenças, né, e as fusões que aconteceram entre o universo público e o universo privado, o domínio público e o domínio privado, dizendo do quanto isso, essa fusão entre público e privado, ela é prejudicial e o quanto ela vai nos tirando da vivência da coisa pública. Pensando a coisa pública até como um mundo, né? Como um mundo, aquilo que permanece para além de nós. Então, hoje, a Ana Arendt vai tocar nesse assunto do mundo como algo que permanece para além de nós. Ou seja, o mundo como algo além da imediaticidade da nossa própria vida, da minha vida, do Clécio, mas o mundo como um mundo, aquilo que deve permanecer para os demais, para a filha do Clécio, né? Para as gerações futuras, para as gerações vindouras, para os novos povos, para as novas comunidades, para as novas associações e para as novas comunidades políticas que vão surgir. Então, essa é a ideia, assim, né? Então, eu já começo com uma leitura do texto. Essa parte em azul aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela é uma parte extraída do texto da Ana Arendt. Qual texto, professor? O domínio público, o comum, tá? A primeira parte do texto. Eu não abri o meu PDF aqui, não, mas vocês podem abrir o PDF de vocês para irem acompanhando simultaneamente. Vamos ver o que ela fala do termo público, né? É isso que ela vai falar, de dois sentidos do termo público. O termo público denota dois fenômenos intimamente correlatos, mas não completamente idênticos. Significa, em primeiro lugar, que tudo que aparece em público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, a aparência, aquilo que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos, constitui a realidade. A aparência constitui a realidade. Em comparação com a realidade que decorre de ser visto e ser ouvido, mesmo as maiores forças da vida íntima, as paixões do coração, os pensamentos do espírito, os deleites dos sentidos, levam uma espécie de existência incerta e obscura, a não ser que, e até que, sejam transformadas, desprivatizadas e desindividualizadas, por assim dizer, de modo que assumam um aspecto adequado à aparição pública. A mais comum dessas transformações ocorre na narração de histórias e, de modo geral, na transposição artística de experiências individuais. Mas não necessitamos da forma do artista para testemunhar essa transfiguração. Toda vez que falamos de coisas que só podem ser experimentadas na privatividade ou na intimidade, trazemos-las a uma esfera na qual assumirão uma espécie de realidade, que, a despeito de sua intensidade, elas jamais poderiam ter sido antes. A presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos. E embora a intimidade de uma vida privada plenamente desenvolvida, tal como jamais se conheceu antes do surgimento da era moderna e do concomitante declínio do domínio público, sempre intensificará e enriquecerá grandemente toda a escala de emoções subjetivas e sentimentos privados. Essa intensificação sempre ocorre à custa da garantia da realidade do mundo e dos homens, né? A Ana Arendt está falando aí de um primeiro sentido, né? Primeiro sentido daquilo que a gente chama público, né? E para pensar em público hoje, né, Ana Arendt não conhece esse mundo que é o nosso, né? O mundo em que o entretenimento é extremamente forte, né? O entretenimento, o mundo da TV. Mas a Ana Arendt está dizendo que, assim, para nós, né, que público, uma das definições de público é que tudo aquilo que vem a público pode ser visto e ouvido por todos, né? Se você coloca em público algo que é privado, você está tornando esse algo público, né? Publicizado, né? Então, esse é um lugar de cuidado. Olha, como trabalhar a intensidade das coisas que se vai trazer ao mundo público, né? E o que é que se pode trazer ao mundo público?
porque o mundo público não vai aceitar todos os tipos de coisas, né? Nem todas as coisas devem ser do domínio público. Existem coisas que devem permanecer na esfera privada, né? E aí, eu brincando aqui, né? Essa coisa de Hannah Arendt não conhecer o nosso tempo, como que tem certos comportamentos que são estritamente privados, né? São coisas privadas, mas que vêm ao domínio público. Como que ocupam o nosso domínio público? Quando a gente vê as revistas nas bancas de jornais, se é que a gente ainda vê, eu busco sempre ver as revistas nas bancas de jornais que vão falando da vida privada das pessoas para todos nós, né? Então, você tem na manchete de jornal, você tem nos jornais, nos noticiários, informações sobre a vida privada, né? Como que a vida privada de certos indivíduos, aí nós estamos falando de estrelas do futebol, estrelas da moda, estrelas do mundo artístico, né? E chamando de estrelas aqui, né? Para dizer que são essas pessoas reconhecidas pelo seu ofício, ou pelo menos como aparecem no seu ofício, como que a intimidade dessas pessoas, né, a vida íntima delas é trazida a público como se isso fosse de interesse público, né? E não são, mas a nossa maneira de consumir na sociedade acaba tornando isso, acaba fazendo com que isso pareça algo necessário, né? Algo digno de estar aos olhos do público, né? Mas o público que a Ana Arendt quer dizer para nós é que o público deveria não se dedicar a coisas que são pequenas, né? A coisas do mundo da intimidade, do caráter íntimo, né? A Ana Arendt dá um exemplo aqui sobre a dor. Eu acho um exemplo um pouco deslocado, né? Mas ela vai falar sobre a dor, sobre algo que não pode ser compartilhado de modo algum, né? Talvez para vocês médicos façam tanto mais de possíveis futuros médicos, né? A dor, por exemplo, é uma experiência privada, impossível de ser comunicada. De um certo modo, a Ana Arendt está falando que nem tudo deve ser comunicado. Como assim? Nem tudo deve vir a público. Existem coisas que devem permanecer no nosso espaço privado, no nosso espaço íntimo, né? E essas coisas, elas são vivenciadas, experimentadas com muito prazer, com muito gosto, com muita alegria, na nossa esfera privada. A vida pública é uma vida para outras relações, é para uma relação com o outro, mas daquilo que é de interesse do outro, né? Que é de interesse comum. É isso que a vida pública deve partilhar. O espaço público é um espaço para a partilha do comum, para lembrar aí Jacques Rancière e sua partilha do sensível, né? Talvez a gente veja um pouco do Rancière mais à frente, não sei. Mas, ou seja, o espaço público é um espaço para a partilha do comum, para a partilha sensível daquilo que é comum, né? E não das idiosincrasias de cada sujeito, de cada família, etc. Mas vejamos o que ela fala sobre a dor, né? A dor, por exemplo, é uma experiência privada impossível de ser comunicada. Ela diz: de fato, o sentimento mais intenso que conhecemos, isto é, a experiência de grande dor física, intenso ao ponto de eclipsar todas as outras experiências, é ao mesmo tempo o mais privado e o menos comunicável de todos, né? A dor é algo extremamente privado, né? Incomunicável. Não é apenas, talvez, a única experiência a qual somos incapazes de conferir um aspecto adequado à aparição pública, né? É difícil fazer com que a dor apareça publicamente, né? Na verdade, ela nos priva de nosso senso de realidade, a ponto de podermos esquecer esta última mais rápida e facilmente que qualquer outra coisa. Não parece haver uma ponte entre a subjetividade mais radical, subjetividade, o eu, né, gente, o sujeito, não parece haver uma ponte entre a subjetividade mais radical, na qual eu já não sou reconhecível, e o mundo exterior da vida. Em outras palavras, a dor, que é realmente uma experiência limítrofe entre a vida, no sentido de estar entre os homens, inter homines, esse e a morte, são tão subjetivas e alheias ao mundo das coisas e dos homens que não podem assumir aparência alguma, né? Então, Ana Arendt está dizendo que, de uma certa maneira, a gente consegue conviver no mundo, sendo o mundo espaço comum, né, gente, que a gente compartilha com o outro, aquilo que pode vir a participar do mundo público. Nem tudo pode vir a participar do mundo público. É uma experiência dessa, né? A gente pode ter sim, a empatia das pessoas, né? Mas
a compreensão daquela dor, a gente não pode. Ela faz uma comparação um pouco radical com algo que é físico, né? E é claro, isso que é físico, de fato, não tem como você sentir, não tem como você, Laura, Jordana, Felipe, Ana Clara, sentir a minha dor, né? Você pode ter empatia pela minha dor, mas ainda não é a minha dor, né? Nesse sentido, é que ela está dizendo que nem todas as coisas virão a público, né, ou podem ter a sua intensidade modificada de maneira que o espaço público possa aceitá-las, né? A gente tem uma intensidade modificada, por exemplo, da vida privada, íntima. Eu diria até uma vida sexual de algumas pessoas, né, que tem a sua intensidade modificada para que ela esteja no nosso espaço público. Não é difícil pegar uma revista e ver manchetes de conotação sexual, né, não grosseiras, mas de conotação sexual sobre a vida de artistas, né, jogadores de futebol, Maria Chuteiras, e por aí vai, né? A professora Maria Chuteiras é uma expressão machista, né? Talvez. Mas, veja bem, há uma dimensão de aceitabilidade desse tipo de relação, que relação? Relação da vida íntima exposta ao mundo público, né? De uma certa maneira, a gente consegue agenciar, conversar, compreender, aprender isso que é tão íntimo preso na esfera pública. E talvez aí esteja aquilo que ela fala no texto acima, de uma modificação do artista, né? Aí nós não estamos falando de vida mais, porque a vida dessas pessoas se tornaram espetáculos, né? A vida dessas pessoas se tornaram espetáculos. Obras de arte, digamos assim. A gente pode chamando isso de arte dentro de um contexto muito específico, que é esse contexto do mainstream, que é esse contexto da arte de massas, né, da produção, do entretenimento de massas, né? Não que eu esteja, eu particularmente, Clécio, chamando isso de artistas, né? Neymar, pessoas do Big Brother, Maria Chuteiras, etc., né? Dizendo que essas pessoas são artistas, mas a vida deles tornou-se entretenimento para nós, né? De modo que isso vem a público e fica a público como se fosse algo de nosso interesse, e não é de nosso interesse, mas a gente acaba compreendendo que sim, né? Isso a Hannah Arendt não discute claramente no texto, ela não viveu isso, né? Esse texto é de 1958, ela não conheceu essa versão do Big Brother, né? Mas ela, claro, já conhece a presença a importância do artista e do papel do artista, como que o artista aparece na imprensa, na mídia, né? Desde lá suas propagandas de cigarro, de bebidas, etc., né? Então, a esfera pública, né, dá para nós a aparência do real de tudo aquilo que aparece, né? Então, a esfera pública vai tornando o nosso mundo, vai dizendo para nós o que é o nosso mundo, né? Isso que todos nós compartilhamos, vai dizendo para nós e vai dando para nós a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir o mundo, né? E aí, bom, de uma certa maneira, o que a Ana está dizendo é que é preciso preservar o espaço público de certas aparições, né? Olha, como seria legal se nós preservássemos o espaço público de aparições do tipo que eu estou mencionando, desses artistas que decidem fazer a gestação, como é que fala? A fertilização in vitro, né? Artista que decide fazer uma cirurgia no seu abdômen. Como tudo isso polui o nosso mundo, né? Que é um mundo compartilhado, né? Com pequenas notícias, digamos assim, né? Essas aparições, elas são próprias da esfera privada e deveriam ficar na esfera privada, né? Há uma distinção que a Ana Arendt faz da polis como lugar da conversa, né? Da família como lugar da conversa e da polis como lugar do discurso. É porque aqui Ana Arendt está dizendo que quer dar para o termo conversa um significado raso. A família é o lugar da conversa, é o significado raso. É o lugar da conversa, da doxa, da opinião. Tá? De uma conversa livre, de uma conversa que pode ser
composta, pode ser fundamentada a partir de hierarquias, a partir de dominação. Quando ela diz a polis é o lugar do discurso ela está falando, fazendo referência a lexis, fazendo referência a logos. Portanto, a polis é o lugar do discurso, o discurso é algo muito mais rico do que a conversa. O discurso exige a troca, né? A dialética, né? A conversa com outrem, a alteridade, o respeito, a atenção à alteridade, a compreensão da alteridade. Então, só queria mencionar isso daí, porque às vezes eu falo que a polis é o lugar da conversa, né? A família é o lugar da conversa, é exatamente para dizer como que a comunicação no mundo da família é diferente da comunicação no mundo privado. O que se comunica no mundo da família deve ser diferente do que se comunica no mundo privado. Tá? Sobre essa coisa de que a polis, o público, rejeita certas coisas, gente, está ok aqui? Tá ok? Vou seguindo em frente. Sim. Vocês podem se manifestar quanto quiserem, tá, gente? Ok. Vamos lá, seguindo a leitura de Hannah Arendt. Né? Há muitas coisas que não podem suportar a luz implacável e radiante da constante presença dos outros na esfera pública. Ou seja, não podemos expor muitas coisas na esfera pública, porque a esfera pública ela tem a luz do outro, o olhar do outro. Né? Ela é composta do olhar do outro. Na cena pública, só pode ser tolerado o que é considerado relevante, digno de ser visto e ouvido, de sorte que o irrelevante ou irrelevante se torna automaticamente um assunto privado. É claro que isso não significa que as questões privadas sejam geralmente irrelevantes. Pelo contrário, veremos que existem assuntos muito relevantes que só podem sobreviver num domínio privado. O amor, por exemplo, em contraposição à amizade, morre ou, antes, se extingue assim que é trazida a público. Ela cita uma poesia, né? Nunca busques dizer teu amor, amor que nunca se pode contar. Dada, eu não sei o contexto dessa poesia, tá? Então não vou entrar em detalhe. Dada a sua inerente não mundanidade, worldliness, o amor só pode ser falsificado e pervertido quando utilizado para fins políticos, como a transformação ou a salvação do mundo. Perceba, né? Ela está dizendo aí desse sentimento forte, que é o sentimento do amor, que diz respeito à intimidade e aos indivíduos, né? Quais indivíduos? Aqueles que amam, aqueles que estão envolvidos nessa situação de amor, e não a todos, não ao mundo privado, né? Não no mundo público, né? Mais uma vez, dá para trazer, né, esses casos de amor que aparecem aí para nós no mundo público como se, nas manchetes de jornal, como se fosse algo de interesse, de relevância para nós, né? Mas é irrelevante, isso é irrelevante para o mundo público, né? Tem que ser relevante se a atriz trocou de namorado, se o namorado trocou de atriz, etc. Né? Isso deve ser irrelevante para nós, mas, claro, relevante para eles. Afinal de contas, é a vida deles, é a família que eles estão construindo, é o sentimento de afetividade que eles têm um pelo outro. Né? Isso deve ser relevante, mas dentro de uma esfera específica, não dentro dessa esfera que é a nossa, né? Eu estou trazendo muito esse exemplo da mídia, né? Porque eu acho que é algo que ilustra muito bem a presença do irrelevante, né, no nosso mundo, né? Como que o irrelevante está presente no nosso mundo, né? O domínio público não tolera aquilo que é irrelevante para o bem comum, para a polis, né? Os prazeres são irrelevantes na esfera pública. Por que os prazeres são irrelevantes na esfera pública? Porque eles dizem respeito ao sentimento de uma individualidade privada. E aí estes prazeres não devem ser trazidos para a esfera pública. A esfera pública deve debater aquilo que é relevante, e o que é relevante? Aquilo que é comum a todos, né? Os prazeres dizem respeito à necessidade. Prazer tem a ver com a necessidade.
Uma pessoa que só quer realizar seus prazeres, né? Tem como ambição, tem como objetivo realizar os prazeres, realizar suas vontades, é alguém que é escravo das suas vontades. Uma pessoa que é totalmente livre para realizar os seus desejos, né? Para satisfazer as suas vontades, ela não é de fato livre. Ela vive para realizar as suas vontades. Ela é escrava das vontades. Ela é escrava dos desejos. Ela vive um mundo de necessidades. E, ora, nós já entendemos, né, quando discutimos sobre a polis e a família, que a necessidade, né, pertence à esfera da família. A necessidade pertence à esfera do privado. Um sujeito cheio de necessidades não deve assumir, não tem condições de assumir posição no mundo privado. Por quê? Porque as suas necessidades vão consumi-lo antes de que ele se dê conta de que ele está ali para o bem comum, para a coisa pública. Né? Então, público, para Hannah Arendt, nesse sentido, é tudo aquilo que vem para o mundo, né? Tudo aquilo que se torna público, que pode ser visto por todos, que pode ser ouvido por todos, né? Essa é uma primeira definição do que Hannah Arendt está chamando de público, né? Público como essa primeira, como essa exposição do mundo, né? Público como tudo aquilo que está exposto no mundo, que se tornou aparente, né? Sensivelmente aparente, tá? E aí a gente tem um segundo sentido para o público, né? Que eu vou ler Hannah Arendt dizendo. Em segundo lugar, o termo público significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que privadamente possuímos nele. Então, público agora, né, é não só aquilo que vem a público, mas público é o espaço por onde a gente percorre, né? Público significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos, né? Público é esse espaço que é comum, né? Então, dois sentidos. Público, aquilo que se torna público, né? E público, aquilo que é comum, tá? Esse mundo, contudo, não é idêntico à Terra. Aqui ela vai fazer uma relação... bom, deixa eu seguir a leitura. Esse mundo, contudo, não é idêntico à Terra ou à natureza, enquanto espaço limitado para o movimento dos homens e condição geral da vida orgânica. Antes, tem a ver com o artefato humano, com o que é fabricado pelas mãos humanas, assim como os negócios realizados entre os que habitam o mundo feito pelo homem. Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas interposto entre os que possuem em comum, como uma mesa se interpõe entre os que se assentam ao seu redor. Pois, como todo espaço entre, né? Olha, a política aí é feita entre, né? O mundo, ao mesmo tempo, separa e relaciona os homens entre si, né? A Hannah Arendt está aqui dando uma definição de mundo para nós, né? Tentando dar uma definição de mundo, como o mundo, como esse espaço entre os indivíduos nos quais a gente se relaciona. O mundo, ele é público porque ele é meu, porque ele é seu, né? E o mundo, nós não estamos falando de Terra, né? Do planeta Terra. Estamos falando de todas essas produções humanas, né? A nossa moral, a nossa política, as nossas coisas, tá? Tudo aquilo que o animal laborans produz, né? O espaço que é a produção de sua própria vida, que o animal, que o Homo faber produz, né? E que o Homo politicus produz, né? Homo politicus produz, né? Então, mundo é o público, né? É o próprio mundo, que é comum a todos, né? Esse é o espaço público, esse é o espaço público comum a todos os indivíduos, né? E é diferente do espaço privado, que não é comum a todos os indivíduos, é comum a indivíduos específicos, né? Mas o que é o mundo, né? Mundo é o produto das mãos humanas, né? O espaço comum que organizamos para viver. Por exemplo, é isso que eu disse, né? O espaço produzido pelo Homo faber, né? Pelo animal laborans, pelo Homo politicus, né? O mundo é aquilo que estabelece as relações entre nós. A gente consegue se relacionar porque temos um mundo criado em comum, né?
O mundo permite criar a nossa cultura, difundir a nossa cultura, criar os nossos modos de relações. É isso que a Ana Arendt está chamando de mundo, né? É, e é esse mundo que deve ser preservado, tá? É esse mundo que deve ser preservado. O mundo é aquilo que, nas palavras de Ana Arendt, ajunta e separa os homens, né? É isso que vai dizer da nossa comunidade, que vai fazer a nossa comunidade, que vai separar a nossa comunidade também por guerras, por desinteresses, por diferenças, etc. Mas o mundo é o que permite essa dinâmica das relações propriamente humanas, que são relações dinâmicas, que se estabelecem em algum lugar, né? Essas relações se estabelecem em algum lugar, esse lugar é o mundo propriamente dito, né? Que a gente chama de mundo, né? É o mundo que vai dar para nós a percepção do outro. É o mundo que vai dar para nós a percepção com a realidade. É o mundo que vai mostrar para mim a alteridade, o outro. É o mundo que vai mostrar para mim como o outro se relaciona comigo no mundo e o que ele priva do mundo, né? Ou seja, que ele tem também um espaço privado. Então é preciso conceber, né, a ideia de que vive-se um mundo, um espaço comum, mas esses indivíduos do espaço comum têm também um espaço privado, tá? Tá claro até aqui, gente? Não sei se hoje eu estou agitado, se eu estou muito rápido, né? Parece que a Luísa levantou as mãos. Tá dando para acompanhar. Professor, volta um pouquinho a página, por favor. Aqui assim? Não, mais em cima. Mais em cima. Oh, meu Deus. Será que é Isso, aqui? mais um pouquinho. Opa. Isso, obrigada, viu? De nada. Espero eu não me perder aqui, né? Na hora de voltar, mas não vou não, Luísa. Luísa, continua de mão levantada ou nós resolvemos a sua questão? É que eu esqueci de abaixar. Tá. E o texto vai mostrando para a gente exatamente como que esse espaço, né, do mundo esse espaço do mundo vai sendo contaminado por pequenas aparências, né, pequenas coisas que aparecem no mundo, mas que não deviam aparecer no mundo, né? Vou mudando aqui, tá? Para eu achar aqui onde vou. Não, isso aqui eu acho que a gente já acabou tratando, né? Mas vai mostrando para a gente como que essas pequenas aparências, né? O texto vai mostrando para a gente essas aparências do mundo privado, como que elas vão tomando o espaço público e elas vão ali rompendo com um abismo que existia. Porque para o mundo grego, é isso que a Ana Arendt está dizendo, né? Há um abismo entre o privado e o público. Um verdadeiro abismo. Essas instâncias, essas esferas, esses domínios, né, eles não se misturam para o mundo grego. E o mundo grego ele é a referência para nós. É isso que a Arendt está fazendo no livro todo, né? O mundo grego é uma referência. Por isso que aparece, às vezes, parece um pouco utópico. Ah, a Arendt está falando de uma sociedade, mas isso não existe, né? Isso é utópico. Há de se pensar assim, né? Pode-se pensar assim, mas ela está pensando, na verdade, que esse topos, na verdade, existiu. Né? Esse topos, esse lugar, né? É o lugar desse pensamento grego, é o lugar dessa democracia grega, dessa vida pública grega. E Ana Arendt está falando aí do século V, VI antes de Cristo. Né? E ela está se fundamentando na filosofia grega, Aristóteles, sobretudo, Platão também, para poder desenhar o que é essa sociedade grega, onde há um abismo que separa muito claramente o que é privado, o que é público, né? Ou seja, tudo isso reforça o abismo que existe entre a esfera pública e a esfera da família, da propriedade, né? O problema de um mundo que é uma sociedade de massas,
como a nossa, né? Sociedade de massas são essas imensas sociedades contemporâneas, a nossas, né? É a perda exatamente do espaço, é a perda do espaço público, a perda do espaço comum, né? O problema é que o mundo não é mais capaz de congregar as pessoas de uma sociedade de massas, né? As sociedades se tornaram muito volumosas, né? Muito imensas. E aí a gente perde muito a nossa capacidade de relação com a coisa pública. Estamos nos relacionando cada vez mais com o privativo, né? Com o privado. O nosso privado particular, eu, na minha vida, na minha casa, etc., com a minha família, mas a gente se ocupando publicamente no mundo também de coisas que são privadas, né? O nosso trabalho exagerado, né? A nossa quantidade de horas dedicada ao trabalho, ou as coisas que a gente discute de maneira geral no mundo, né? O tema da novela, ou a questão cultural, ou a discussão sobre a arte, de modo que a gente não discute muito, não discute a contento, ou não discute como deveria ser o mundo público, a coisa comum, o bem comum, né? As sociedades de massas tornaram-se insuportáveis, não pelo volume de pessoas, mas por não podermos compartilhar o mundo de maneira igual. A gente tem uma sociedade estamental, a gente tem uma sociedade dividida entre ricos e pobres, quem pode e quem não pode, e aí a gente tem também uma sociedade dividida entre quem fala, quem não fala, quem tem poder de fala, quem não tem poder de fala, né? Essa sociedade de massas, ela é uma sociedade desigual, né? Os sujeitos não têm a mesma igualdade. Você tem empregados, você tem desempregados, você tem definições de gênero, homem e mulheres, né? Você tem definições de gêneros as mais modernas, com preconceitos em relação a outras definições de gêneros, né? Você tem problemas de etnia, você tem xenofobia. Então, de uma certa maneira, a sociedade de massas estão muito mais confusas em relação à capacidade de discussão do bem comum, né? O espaço comum ele foi se perdendo, é isso, né? Ele foi se ocupando, foi mostrando cada vez mais o mundo privado, né? Foi tomando essa forma do privado. O mundo não é mais comum, mas uma disputa de interesses privados, de realizações privadas. Percebe? Essa é a denúncia de Hannah Arendt, né? De uma desconstrução. E aí tem uma série de fatores, né, gente? O próprio capitalismo, né? Que desconstrói o espaço comum, desconstrói o espaço da política pública, da conversa, né? Da conversa não, do diálogo, do discurso, né? Porque a conversa é uma coisa da família, do discurso, do diálogo sobre a coisa comum, o bem comum, né? Porque as sociedades teriam alguma coisa que as une. A sociedade grega, que é o que? O bem comum, o bom funcionamento da polis, a igualdade, a justiça. Mas na nossa sociedade de massa, o que é que nos une? O que é que nós temos em comum? O que é que a gente tem em comum? O que é que nos iguala? Dá para dizer, parece muito claro para nós, que é a nossa relação com o capital. Isso não é correto, né? Aos olhos dessa teoria, né? Mas, ou seja, estamos atrás das nossas realizações privadas. Corremos atrás de nossas realizações privadas, né? E isso faz com que o comum esteja esquecido. Ou será que a realização de cada privatividade significará, ao fim e a cabo, a realização do todo? É preciso considerar que nessa sociedade de massas, né, nem todos têm acesso a mesmas ferramentas para aquisição e manutenção do capital. Nós somos uma sociedade economicamente diversificada, né? Então, o que é que nos une? Essa é uma pergunta que não é necessariamente para a gente responder, né? Mas que eu digo que em certo momento, né? Não sei onde eu escrevo isso não, mas
É difícil encontrar algo. Mas é porque esse é o modelo do capitalismo em si, né? Não é a Isso. gente, é o capitalismo que está ditando a gente, não a gente está sendo unido pelo que a gente está fazendo. Tá, A gente concordo com o capitalismo. está só seguindo um modelo de capitalismo, não? Sim, é isso que nós estamos dizendo. Mas a culpa é do capitalismo? É isso assim que você está tentando separar, que a culpa é do capitalismo e não nossa? Isso. Mas o capitalismo, o que é o capitalismo, né? O capitalismo é só um sistema, o capitalismo não é uma coisa viva que pensa, né? O capitalismo somos nós, né? As Mas o árvores somos capitalismo nós. é quase como uma imposição atualmente. E falta o que para nós, né? Falta exatamente uma espécie de, Kant diria, né? Ousa saber, né? Uma espécie de coragem nossa de viver, de experimentar o mundo de outra maneira, né? Claro, eu concordo, é o capitalismo que nos leva, né? É o sistema, esse sistema é que nos constrange, esse sistema é que nos sufoca no mundo do trabalho, esse sistema é que nos sufoca no mundo das coisas, dos objetos, do consumo, e nos tira a grandeza e a dignidade de sermos humanos, né? Porque a gente é consumidor no mundo do capitalismo, nós não somos humanos, né? Tanto não somos humanos que a gente vê e sabe de milhões de pessoas que estão passando fome, né? Enquanto nós estamos comprando bobagens, né? Nós não só temos a nossa fome sanada, como ainda vivemos um mundo de futilidade, de consumo de coisas fúteis, né? Isso, mas então você claro. está dizendo que não é possível ser consumidor e ser humano ao mesmo tempo? Nesse sentido aqui, que é problemático, porque é exatamente essa perda do espaço comum, do interesse comum, para a Ana Arendt, que nos tira a humanidade. A capacidade da gente discutir o mundo, né, de discutir a política juntos, isso é que tira a nossa humanidade, porque para a Ana Arendt, o que constitui a humanidade do homem? A capacidade política, a atividade política. Se a nossa vida é reduzida a consumo, a sermos consumidor, a produzir plástico, consumir plástico, etc., etc., a nossa humanidade ela fracassou. Né? É isso que a Ana Arendt está dizendo, com todas as letras. Né? É isso que a Ana Arendt está dizendo. Claro que a gente pode aí ser um pouco mais ou condescendente com o capitalismo, ou um pouco mais compreensível, e pensar outros modos de consumo, né? Ou de pensar um consumo que considere o globo, que considere o espaço público, né? Ou seja, um consumo que tenha a ver com as nossas necessidades e que corresponda também e seja possível para o mundo, tá? Porque é minimamente estranho que eu possa ter 3, 4, 5 refeições por dia, e você tem pessoas que não têm acesso a 0 refeições por dia. Né? Esse eixo que o capitalismo construiu, né? Eurásia, né? América Latina, olha, em terceiro mundo, né? E essa África, terceiro mundo, né? Que não tem consumo, que não tem saneamento básico, que você tem uma qualidade de vida. Isso é não pensar globalmente, né? Isso é não pensar globalmente como uma sociedade de humanos, né? Como uma sociedade global. Né? Então, isso é problemático, né? A perda do espaço comum, de discutir o comum, é a perda da dignidade humana, né? É isso que a Ana Arendt vai dizer. Mas eu dizia que, assim, o que a gente tem em comum, quando a gente pensa em ecologia, né, a gente costuma pensar algo comum. Olha só algo que às vezes nos traz, né? A gente vê aí a Greta Thunberg, né? E tantas outras pessoas, né? Militando pela ecologia, né? Pela questão climática, etc. Aquecimento global, preservação de espécies, isso é algo comum. Essa ecologia pensada dessa maneira, ela é algo que aí a gente tem reuniões, inclusive das grandes cúpulas políticas e econômicas do mundo, né? Que se reúnem em torno desse tema para debater sobre esse tema, porque é um tema que vai dizer de algo que é importante para nós, que é a
permanência do mundo. Qualquer ação sobre as questões climáticas, ela não vai ter os seus efeitos para nós, aqui necessariamente, né? Os seus efeitos visíveis para a nossa geração, né? São efeitos para gerações vindouras. A nossa qualidade do ar não vai melhorar assim, da noite para o dia, né? A gente vai assistir a grandes impactos econômicos, etc., mas a qualidade biológica da vida, da ecologia, isso exige um prazo maior, né? Então, quando a gente pensa em ecologia, a gente está pensando comum, a gente está pensando em algo comum. Esse pensamento é que talvez fosse um pensamento comum, ou um pensamento desse tipo. Um pensamento desse tipo é o que deveria estar na nossa pauta, né? E não a maquiagem que a Gisele Bündchen agora usa, né? Gisele Bündchen é tão ultrapassado falar de Gisele, né? Nem sei se Gisele é uma estrela hoje, uma diva, mas essas pessoas que estão aí nos jornais, né? Fazendo sucessos. Ou seja, é uma pauta como a pauta da ecologia, que devia ser pauta das nossas discussões. Uma pauta como a questão da fome é que devia ser uma pauta das nossas discussões, né? Gente, a Ana Arendt está escrevendo em 1958, no mundo pós-guerra, ela está pensando no mundo. Um mundo que está em guerra, que tem gente morrendo, que tem gente com fome, que tem 6 milhões de judeus assassinados. Então, é claro que ela está pensando em questões como fome, como dificuldade de vida, como questões políticas, como dignidade. Tá? Isso tudo leva a gente ver, ou seja, a nossa ocupação, isso que a Ana Arendt vai chamar de consagração do trabalho, que eu já falei bastante aqui. O que é consagração do trabalho? É nos dedicarmos de modo quase sagrado ao nosso trabalho. Nós nos dedicamos de modo quase sagrado ao nosso trabalho. O nosso trabalho é aquilo que é de mais importante que nós temos, porque é o que vai nos dar recursos, vai nos dar a vida, vai nos dar a realização dos sonhos, de tudo isso que a gente pode consumir, né? Essa consagração do trabalho é que vai borrando a fronteira do privado com o público e vai apagando o público, as discussões públicas. Não temos muito mais discussões públicas, né, relevantes. A gente vê tentativas, né, de alguns organismos, grupos de organismos políticos se reunirem em torno de uma mesa para debaterem o mundo, né? Esse mundo que permanece para além de nós, né? Então, o mundo, reforçando, né? Olha aqui, ó, uma definição de mundo, então, bem na página, né? O mundo, ele deve permanecer, né? Deve permanecer para além de nós, né? O mundo não finda conosco, né? A gente finda. Vamos ver o que a Ana Arendt diz aqui, ó, sobre o mundo. O mundo comum é aquilo que adentramos ao nascer e que deixamos para trás quando morremos. Transcende a duração de nossa vida, tanto no passado quanto no futuro. Preexistia a nossa chegada e sobreviverá a nossa breve permanência nele. É isso que temos em comum, não só com aqueles que vivem conosco, mas também com aqueles que aqui estiveram antes e com aqueles que virão depois de nós. Olha o mundo como a gente tem em comum essa permanência nesse espaço, né? Esse espaço deve permanecer para nós que chegamos e já estamos indo, para os que virão, né? Mas esse mundo comum só pode sobreviver ao vir e ir das gerações, na medida em que aparece em público. É a publicidade do domínio público que pode absorver e fazer brilhar por séculos tudo o que os homens venham a querer preservar da ruína natural do tempo. Olha só, enquanto o mundo manifesta coisas pueris e irrelevantes, né, é difícil dele se sustentar. Né? É preciso que o mundo manifeste, mostre para nós a sua necessidade enquanto algo comum, que é o nosso chão. Né? Alguém quer falar aí alguma coisa? Eu não sei se eu estou ouvindo aqui um barulho. Sigo. Durante muitas eras antes de nós,
mas já não agora, os homens ingressavam no domínio público por desejarem que algo seu, ou algo que tinham em comum com os outros, fosse mais permanente que as suas vidas terrenas. Assim, a desgraça da escravidão consistia não só em ser privado de liberdade e de visibilidade, mas também no medo dessas mesmas pessoas obscuras, de que, por serem obscuros, morressem sem deixar vestígio de algum, talvez de algum dia terem existido, né? Talvez a mais clara evidência do desaparecimento do domínio público na era moderna seja a quase completa perda de uma autêntica preocupação com a imortalidade. Perda esta um tanto eclipsada pela perda simultânea da preocupação metafísica com a eternidade. Esta última, por ser preocupação dos filósofos e da vida contemplativa, deve permanecer fora de nossas considerações atuais. Mas a primeira é atestada pela atual identificação da busca da imortalidade com o vício privado da vaidade. De fato, nas condições modernas, é tão improvável que alguém aspire sinceramente à imortalidade terrena que possivelmente temos razão de ver nela apenas a nossa vaidade. Grosso modo, né? Hannah Arendt está dizendo que a gente deveria ver o mundo como algo imortal. Imortal porque ele é imortal mesmo, porque ele permanece apesar de nós, a despeito de nós. O mundo é algo que deve ser essa construção coletiva, porque é algo que a gente faz coletivamente e ele permanece depois que a gente passa, né? Ele tem a oportunidade de ser mundo para uma geração vindoura, para outras pessoas, percebe? Né? A cidade, o mundo, isso que a gente cria, que a gente constrói, deve prevalecer, transcender, independente da nossa passagem. Os discursos atuais sobre ecologia, como eu digo aqui, apontam para essa necessidade de uma consciência de permanência do mundo, né? É isso que ela quer dizer quando a gente não está pensando em imortalidade, né? Dessa imortalidade do mundo, né? Porque o mundo ele transcende, ele perpassa. E aí a gente teria que construir também, talvez um lugar da vaidade fosse construir algo para o futuro, né? Que nós pudéssemos colaborar para algo do futuro. Essa devesse ser a nossa vaidade, de deixar o nosso registro no mundo, de deixar a nossa marca no mundo, mas para uma mudança positiva no mundo, né? Como deixaram algumas figuras, né? Essa aqui tá aqui de novo, eu já falei aqui, a questão da natalidade, né? De como a expectativa de que seres políticos melhores nascerão, né? E poderão, por sua vez, conduzir ao mundo a uma situação melhor ou menos catastrófica, né? Aqui, para finalizar aqui, sobre essa questão, tem uma questão da vaidade, né? Para finalizar, dessa vaidade nossa. Olha, vamos ler aqui para a gente fica com uma frase final bonita. Olha, fica evidente que a admiração pública e a recompensa monetária têm a mesma natureza e podem substituir uma outra, né? Olha como que a gente substituiu a questão monetária, né? Pela admiração pública. A admiração pública é também algo a ser usado e consumido. E o status, como diríamos hoje, satisfaz uma necessidade como o alimento satisfaz a outra. A admiração pública é consumida pela vaidade individual, da mesma forma como o alimento é consumido pela fome. E tal como a necessidade de alimento tem sua base demonstrável de realidade no processo vital, é também óbvio que a angústia da fome, inteiramente subjetiva, é mais real que a vanglória, como Hobbes chamava a necessidade de admiração pública. Contudo, ainda que essas necessidades, por algum milagre da simpatia, fossem compartilhadas por outros, a sua própria futilidade as impediria sempre de estabelecer algo tão sólido e durável como um mundo comum. Assim, o que importa não é que haja falta de admiração pública pela poesia e pela filosofia no mundo moderno.
mas sim que essa admiração não constitui um espaço no qual as coisas são salvas da destruição pelo tempo. Ao contrário, a futilidade da admiração pública, consumida diariamente em doses cada vez maiores, é tal que a recompensa monetária, uma das coisas mais fúteis que existem, pode tornar-se objetiva e mais real, né? Ela finaliza essa passagem sobre o mundo privado, né? O domínio privado, o domínio comum, né? Falando sobre essa nossa consagração do trabalho, quanto estamos dedicados a uma recompensa, né? Que é essa recompensa que pode ser o reconhecimento público das nossas tarefas, né? Ou que hoje é muito facilmente substituído, né? Está substituído pela recompensa monetária, né? De como a nossa vida ela está constituída em relação à realização econômica, né? A palavra econômica, eu já disse, vem de oikos, né? Olha, né? Ou seja, de privado, vem de família, né? O sucesso econômico tem sido a nossa pauta maior, né? A pauta maior das nossas sociedades, de maneira que a gente se desliga do sucesso comum, de pensar globalmente, a nossa incapacidade de pensar globalmente, porque estamos, Wagner, consumidos dentro do sistema que é o sistema capitalista. Mas isso não nos exime da culpa, Wagner. A gente não, fazendo uma reflexão aqui, né? O mundo é assim por causa do capitalismo. Claro que é por causa do capitalismo, mas o capitalismo se sustenta porque nós o sustentamos, né? O capitalismo ele não dá as regras no sentido de que ele nos ordena, nos priva, nos ameaça, etc. Né? A gente até pode pensar nesses aspectos. Mas qual seria a solução para romper com isso? Na verdade, a gente tem que lidar com o capitalismo e tentar melhorar o sistema, né? Claro. Eu não tenho solução para isso, né? Ana Arendt vai dizer que a solução para isso é um milagre, são as pessoas que vão nascer, né? No sentido milagre no sentido milagre da vida, né? Da gestação, do parir um filho, nesse sentido, né? O milagre da vida, da natalidade, é que vai gerar indivíduos com coragem suficiente para enfrentar esse sistema, porque essas gerações, que são as nossas, não estão conseguindo fazer isso, né? E aí teria duas vias, pensando aqui grosseiramente, né? Uma via seria a abolição desse sistema, o que não necessariamente significa que a vida vai melhorar, porque você pode abolir um sistema, substituir por um sistema tão ruim quanto, tão prejudicial quanto, né? Tão problemático quanto. Mas talvez a via fosse essa, como você disse, de amenizar os danos, os efeitos colaterais que o capitalismo causa, no sentido de que a nossa relação com o capital, com a economia, fosse uma relação que colocasse em pauta, que discutisse aquilo que é interesse comum, aquilo que é pauta comum, né? É mais importante a gente discutir a produção e o consumo de carros, assim, etc., ou é mais importante a gente discutir algo comum, que é a produção de veículos não poluentes, etc., para o nosso mundo, né? Olha, isso é uma pauta comum, que a gente está preservando o planeta, preservando o mundo, e é no mundo que a gente acontece. Sem mundo não temos nós. Sem mundo não tem pessoas, não tem capitalismo, não tem consumo, não tem nada, né? Vamos discutir a questão das embalagens dos alimentos, ou vamos discutir a possibilidade de produção de alimentos distribuição de alimentos para zonas do globo que não recebem alimentos, que não recebem água, etc. Então, talvez fosse usar o próprio sistema capitalista como um foco, como maneira de trazer a público questões pertinentes ao público. Porque o capitalismo traz para a gente questões irrelevantes para o mundo público, né? Veja o que é a publicidade. A publicidade constrói o nosso mundo, constrói o nosso ideário, o nosso imaginário de sociedade, de homem que eu quero ser, de professor que eu quero ser, de mulher que eu quero ser, que tipo de profissional. A gente tem um modelão, né? Modelões de futuros homens e mulheres já prontos para as crianças e adolescentes, né, dizerem, consumirem, né, que tipo de pessoa você vai ser, o que você vai ser quando crescer, né? E isso, a publicidade, o nosso mundo, né, como esse espaço comum, já está mostrando para nós, mas ele mostra coisas que são extremamente irrelevantes, né?
aqui uma... Vou ligar minha bateria aqui. A segunda parte do texto, bem menorzinha, né? Ela é, eu diria que um pouco repetitiva, assim, mas então onde a Nath vai falar do domínio privado, a propriedade, tá? Esse capítulo basicamente vai falar dos problemas decorrentes da perda do espaço público, e isso a gente já debateu aqui, a gente já falou desses prejuízos, né? Ou seja, de como que a gente não tem mais um assunto comum, como que a gente não debate mais a coisa comum, como que o mundo público, o mundo comum está tomado de questões irrelevantes, de aparências irrelevantes, né? Isso significa o fim do espaço político. O fim do espaço político é o fim da relação verdadeira, digna entre os homens, né? Uma relação para a construção e elaboração do mundo. Isso que é o fim do espaço político, é o fim do espaço para a construção e elaboração do mundo, né? Pouco o que acontece é que aquela diferença entre conversa, né, da família e discurso da polis, né, isso também se tornou confuso, né? A gente conversa muito no mundo público, né, mas não discursa, não dialoga. A gente conversa muito no mundo público, mas a gente não consegue emitir um discurso para o bem comum, né? A gente não consegue dialogar para a elaboração de um bem comum, de uma sociedade, de um mundo comum, de pensar a permanência do mundo. Então, basicamente, nessa parte da propriedade, a Nath vai retomar essas questões, né, e vai fazer uma diferença entre propriedade e riqueza, né, dizendo como que o nosso mundo também, a pobreza nos coloca quase na condição de escravos. E na condição de escravos, nós não temos condições de participar da vida pública, né? Olha, a propriedade é tida como algo sagrado no mundo grego, tá? Por quê? A propriedade é o espaço que eu tenho para convivência, para lidar com a coisa privada, o nascimento, a morte, etc., né? As relações privadas, e a partir do momento em que se tem as necessidades alcançadas no mundo da propriedade, no mundo privado, o sujeito pode ascender à vida pública. Então, é necessária a propriedade. A propriedade é um lugar sagrado, é um lugar de descanso, né, das pessoas, né? É um lugar determinado no mundo, é um lugar no mundo onde o sujeito está, né? É a garantia de fazer parte da polis. Uma família que compunha a polis, né? Você tinha a propriedade, é uma família dentre as muitas que compunham a cidade, né? É o espaço do nascimento, da morte, como eu disse aqui, né? A riqueza, por outro lado, não era considerada algo sagrado, né? A propriedade, sim, mas propriedade é diferente de riqueza, pensando no mundo grego, né? A riqueza não é considerada sagrada, mas para nós, para o mundo moderno, ser livre significa ter riqueza, condições suficientes para que você possa transitar nesse mundo, e que é um mundo cheio de barreiras econômicas, né? Para o moderno, ser livre significa ter riqueza, já que o homem pode ser comparado ao escravo. Nesse sentido, aquele que não tem riqueza, né, ele pode ser comparado ao escravo. Aquele homem moderno do nosso mundo aqui, que não tem riquezas, ele pode ser comparado ao escravo. Por quê? Porque ele precisa trabalhar, dedicar a sua vida ao trabalho. A sua vida é uma vida dedicada ao trabalho, dedicada à sobrevivência, né? E a pobreza, portanto, força o homem a agir como escravo, aquele que só trabalha. Esse sujeito é escravo das próprias necessidades. Ele precisa passar todo o tempo buscando realizar as suas necessidades, ainda que sejam as necessidades mais primárias, né? É um sujeito que não é livre. Ele não é livre para fazer, para realizar-se no mundo como cidadão. A liberdade dele, o tempo dele é tomado para realizar apenas a sua condição de animal laborans, né? Aquele animal que precisa se sustentar, né? Ele não tem tempo de realizar a sua dimensão política, né? Basicamente, né, por isso que eu faço os dois textos juntos, né, a propriedade e o comum, né, o domínio comum e o domínio privado, porque esses dois textos eles dialogam muito, assim, né? Gente, questões, gente. Eu acho que o debate é esse, tá, Wagner? Como que a gente pode construir uma sociedade? Acho que você pega aí as questões principais, né?
porque a gente faz essa crítica, mas quais são as soluções, né? Então, não tem uma solução clara apresentada para a Hannah Arendt, a não ser a que eu mencionei aqui, né? É, mas quando ela mostra para a gente a perda do domínio público, uma das soluções, né, é a gente retomar a importância, retomar no espaço público temas de importância para o espaço público, né? Vamos debater aquilo que de fato é necessário, gente? Sabe essa questão? Gente, vamos falar do que importa? Vamos falar do que interessa, né? E não vamos ficar falando sobre Fórmula 1, essas coisas, né? Futebol, isso, né? Não que essas coisas, gente, não tenham a sua relevância, né? Elas têm a sua relevância. A questão é que elas ocuparam um espaço que devia ser um espaço para coisas realmente relevantes. Sobre a questão da justiça, sobre a questão da desigualdade, sobre a questão da pobreza. Porque essas coisas habitam o nosso mundo. A gente pode fechar os nossos olhos e fingir que isso não está acontecendo. Que eu vivo num mundo, num bairro assim, assim, assado, eu não estou convivendo com a pobreza, embora hoje a gente está convivendo com a pobreza, né? Tá tão fácil ver a pobreza, né, nos últimos anos, né? Porque o meu bairro é um bairro que não tinha mendigos e assim está uma explosão, né? Tá uma explosão. Eu saio do supermercado, vou em outro, e tem 3, 4, 5 famílias pedindo coisas. Então você ajuda uma e a outra, só me acontece uma coisa que eu já estou irritado, porque me irrita muito isso, né? E eu não consigo nem responder a pessoa, falar, não, eu não tenho condição de te ajudar, eu não vou te ajudar, porque eu ajudei um outro aqui agora, porque eu ajudei um outro ontem. E aí como é que faz, né? Também sou cheio de imperfeições, né? Como que a gente ajuda tantas pessoas? Cadê o poder público? Então, assim, a pobreza aqui no meu bairro cresceu imensamente, imensamente. Tem muita gente nas portas de todos os supermercados do bairro, e aqui tem muitos supermercados, né? Um de cada marca, né? Tem supermercados demais, e todos eles estão lá, essas pessoas famintas, né? Ou seja, por que a gente não traz esses temas que são relevantes, né? São temas que têm a ver com a vida e com a dignidade humana, para o centro do debate? A questão é que esses temas estão fora do debate, né? E as pessoas estão se acostumando com isso, né? Estão entorpecidas. Se acostumando com isso, né? Acostumando em ver essas pessoas pedindo e já não causa estranheza, estão entorpecidas. Isso, estamos anestesiados, né, com tudo isso, né? Isso não nos toca, isso deveria nos tocar. O problema da afetividade também, né? Do se colocar no lugar do outro e tal. Então, tudo isso, né? E é porque as pessoas são más, né? Porque a gente é mau, o ser humano é mau. Não necessariamente, né? Não pensaria isso, né? Há linhas da filosofia que vão pensar que o ser humano tem uma inclinação à maldade, né? Mas é porque a gente está anestesiado por um mundo, né, que é essa produção que nos anestesia. Eu tenho o mundo do trabalho e depois eu tenho o mundo do lazer, né? Não há muito tempo para reflexão, essa é a questão, né? A gente não tem muito tempo para reflexão, mas a gente deveria pensar um pouco para pensar sobre isso, e isso vai modificar, inclusive, a nossa relação afetiva com o mundo, né? A nossa relação afetiva com o outro. E isso é um problema, esse negócio da gente não perceber, não sentir, né? Da gente ficar anestesiado, né? Da gente, não sei se é fingir que não entende, né? Ou não compreender, ou não se colocar no lugar do outro. Isso tem muito a ver com a nossa dinâmica, com a dinâmica da nossa vida, né? Uma vida extremamente intensa que nos pede para produzir, para sermos empreendedores, né? Para todo o nosso tempo tem que ser utilizado de maneira útil. Até mesmo o nosso lazer deve produzir alguma coisa, deve ser útil, deve fazer bem para o corpo, deve queimar calorias, sabe? Ou seja, vivemos um mundo em que tudo deve ser útil, né? Tem utilidade para tudo, né? Isso é muito diferente da filosofia, que requer contemplação, né? A filosofia está pedindo para a gente contemplar o próprio pensamento, contemplar o mundo, etc., perceber o mundo, sentir o mundo na sua dinâmica, perceber a dinâmica do mundo, né? E isso não tem que ser útil, né?
Isso não tem que ser útil, isso tem que ser agradável, primeiramente, né? Tem que ser, tem que atingir a contemplação, a capacidade de raciocínio, de reflexão, de pensar o mundo. Não é para ter utilidade, né? Embora tenha, né, a sua utilidade. Mas é isso, gente. Eu acho que essas são as reflexões que a Hannah Arendt nos coloca, e acho que são reflexões muito, muito pertinentes, uma leitura que ela está fazendo em 1958 do nosso mundo, né? Ou seja, a gente precisa voltar a discursar, a gente precisa encontrar lugares de discurso, né? De pensar aquilo, de pensar no mundo aquilo que é relevante, porque o nosso mundo tem debatido e pautado o irrelevante. Mas Temos se pautado. desde o tempo dela não nasceram pessoas com coragem para fazer isso, é Não, difícil agora. Exato, exato. É isso que ela vem falando, né? É, a natalidade é que vai fazer isso. Agora, e no mundo de uma sociedade de massas, né? Porque um mundo agora muito mais globalizado do que o mundo que ela conheceu, né? Ainda mais complexo, né? Porque você precisa ter pontas, né? Precisa ser uma coragem pulverizada em vários pontos do globo, né? Para que a gente tenha transformações dessa natureza. Mas a gente vê sinais, né? De pessoas que tentam trazer pautas, que lutam, né, por pautas ecológicas, por exemplo, que são importantes no mundo. A gente está vendo as manifestações indígenas agora no Brasil, a gente está vendo essa menina Greta, que já há alguns poucos anos vem tentando trazer esse debate, Malala, que vem tentando trazer debates. Você vê algumas figuras, né, que ainda são isoladas, mas que estão tentando trazer esse debate para o espaço público, né? Isso você vê que são pessoas que não são pessoas do poder público, né? Porque o grande problema é que o poder público não está, ele mesmo, debatendo essas questões. Então, isso tem que vir de cidadãos, de pessoas que estejam dispostas a colocar a sua dignidade, a sua vida em prol dessa luta, né? E são pouquíssimas pessoas que fazem isso. É difícil para nós nos desprender de tudo que nós temos para assumir uma luta desse tamanho, né? Mas de fato, desde Hannah Arendt, né, assim, poucos nasceram para fazer essas transformações. Temos que aguardar, né, e ao mesmo tempo fazendo o nosso papel, porque quem sabe essas pessoas não somos nós, né? A gente que está em busca do nosso lugar no mundo, procurando se encontrar, quem sabe essa não é a nossa tarefa, e que a gente vai fazer, seja a partir do discurso que eu emito no mundo da medicina, no mundo da saúde, do cuidado com a saúde do outro, do cuidado com a vida do outro. E essa é uma tarefa que cada um de nós tem, porque vocês estão assumindo uma tarefa profissional com a vida, né? Então, que cuidado e que relação vocês terão com a vida, porque vocês podem se tornar pessoas que cuidam da vida, que salvam vidas, ou podem se tornar, como se diz aí, operários da medicina, né? E vão ficar trabalhando nos seus consultórios exatamente para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que vocês não devem ganhar, né? Mas vão ficar ali simplesmente fazendo cirurgias, etc, etc, até produzindo, inventando cirurgias, para que, né, porque isso é algo que ocorre, né? Para poder levantar capital, realizar seus desejos, ter seu recurso, etc. Faz parte do capitalismo. Faz parte do capitalismo. Então a gente pode ser mais um nessa engrenagem de produção de corpos, de conserto de corpos, de reelaboração de corpos, de produção de panaceias para os problemas humanos, né? Os problemas de saúde humana, ou a gente pode ser alguém que, de fato, muito ligado com a vida, né? E que vai lidar com a vida e tendo a vida como elemento primordial, antes, por exemplo, da recompensa financeira, né? Vai saber quem de nós poderá fazer esse tipo de trabalho no futuro e como a gente vai fazer. Não que a gente deva ser herói ou bandido aqui na nossa profissão, né? Se a gente conseguir ser herói, bacana, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o heroísmo que seja, o banditismo, né? E essa dinâmica perversa, que é a dinâmica do capitalismo, que muitas vezes coloca excelentes profissionais numa condição de subserviência ao capital, né? Bom, com isso, eu encerro aqui o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham o que refletir.
Muito bem. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela presença. Wagner, obrigado pelos diálogos aqui hoje. É importante. Obrigado pela aula. Opa, Boa valeu. semana. Boa semana para vocês. Essa semana a gente não vai se ver, portanto, no Teams, tá? Vocês podem fazer um encontro no Teams, abrir uma aula, vocês, os grupos, para poderem discutir. Então, essa semana, a nossa aula dessa semana é a discussão dos trabalhos, para vocês reverem o texto, saber do grupo quem leu, quem não leu, quem está com condições de articular a escrita sobre o trabalho. Ao mesmo tempo, vocês tirem um tempo para lerem o texto, porque nós já temos prova na segunda-feira, tá bom? Então, será assim. Então, segunda-feira também não tem Teams, né? A prova vai estar no Canvas. Segunda-feira, dia 20, vocês abrem aí o Canvas e vai ter a atividade para vocês fazerem dentro do horário de aula, tá ok? Dentro do horário de aula. Ou seja, de 8h50 até 10h30, tá? Na segunda-feira. Então, segunda-feira não tem Teams. Próxima quinta-feira não tem Teams, tá? Direto no Canvas. Obrigado, então, gente. Qualquer dúvida, Júlia, você talvez tenha demanda aí dos seus colegas, você pode me mandar um WhatsApp, falar, o pessoal não conseguiu entrar na prova, o pessoal não está achando a prova, o pessoal está no Teams, fala, não, é para ir para o Teams, é para o Canvas, pode me mandar um WhatsApp, não tem problema. Tá? E a gente vai, eu vou te dando as instruções e você vai repassando para os seus colegas, caso haja problemas. Acho que não vai acontecer nada desse tipo, não. Beleza, professor. Tá bom. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. De nada. Foi um prazer. Tchau.